Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. O capítulo 38 de Gênesis nos leva a um intervalo na narrativa de José e nos apresenta uma história intrigante envolvendo Judá, um dos filhos de Jacó, e Tamar, sua nora. Este capítulo pode parecer um tanto deslocado, mas ele traz uma mensagem importante sobre a justiça divina e a linhagem messiânica, além de expor as falhas humanas e a misericórdia de Deus em redimir situações complexas. Tudo começa com Judá se afastando de seus irmãos e indo morar com um adulamita chamado Hira. Gênesis capítulo 38, versículo 1. A partir daí, vemos Judá se casando com uma mulher cananeia, filha de Sua, com quem teve 3 filhos. Onã e Selá. Gênesis capítulo 38, versículos 2 a 5. Esse casamento de Judá com uma mulher cananeia já marca um distanciamento dos valores espirituais da família de Abraão, pois os cananeus eram conhecidos por seus costumes pagãos, e isso certamente influenciou a vida de Judá e seus descendentes. O primeiro filho de Judá, casa-se com Tamar, mas o texto nos diz que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Gênesis capítulo 38, versículo 7. Não temos muitos detalhes sobre a maldade de mas fica claro que Deus o julgou severamente por seus atos. Tamar, agora viúva, deveria ser casada com o segundo filho de Judá, Onã, de acordo com a prática do levirato, em que o irmão do falecido deveria gerar descendência em nome do irmão morto. No entanto, Onã também age de forma desonesta, recusando-se a cumprir seu dever. Ele derramava na terra toda vez que estava com Tamar, evitando que ela concebesse. Gênesis capítulo 38, versículo 9. Isso era visto como um ato de grande egoísmo, pois ele queria usufruir da relação com Tamar, mas sem gerar descendência para seu irmão. Por isso, o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Gênesis capítulo 38, versículo 10. Judá, com medo de perder seu terceiro filho, Selá, pede a Tamar que espere até que ele cresça para poder se casar com ela. Mas, secretamente, ele não tinha intenção de cumprir essa promessa. Gênesis capítulo 38, versículo 11. Tamar percebe que Judá não estava agindo conforme havia prometido e então elabora um plano para garantir seu direito de ter descendência na família de Judá. Depois de algum tempo, a esposa de Judá morre e após o período de luto, ele vai a Timna para cortar a lã de suas ovelhas. Tamar, sabendo disso, se disfarça de prostituta e se posiciona no caminho que Judá percorreria. Judá, sem reconhecer sua nora, oferece um cabrito em troca de seus serviços, e ela pede como garantia o seu selo, cordão e cajado. Gênesis capítulo 38, versículos 12 a 18. Esse episódio revela a fraqueza de caráter de Judá, que em seu momento de fraqueza se envolve com uma mulher que ele acreditava ser uma prostituta. Tamar concebe dessa relação, e quando a notícia chega a Judá de que sua nora estava grávida, ele, sem saber da verdade, ordena que ela seja queimada por adultério. Gênesis capítulo 38, versículo 24. No entanto, Tamar, de forma astuta, apresenta os itens que havia recebido de Judá como penhor, revelando que o pai de seu filho era o próprio Judá. Confrontado com a verdade, Judá reconhece seu erro e diz: "Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho." Gênesis capítulo 38, versículo 26. Esse reconhecimento de Judá é significativo, pois ele admite sua culpa e a injustiça que havia cometido contra Tamar. Tamar dá à luz gêmeos, Pérez e Zerá. Gênesis capítulo 38, versículos 27 a 30. Durante o parto ocorre uma situação incomum, onde Zerá estende a mão primeiro, mas depois recua, e seu irmão Pérez nasce antes dele. Essa inversão na ordem do nascimento tem um simbolismo profundo, pois Pérez, o que saiu por último, é o que continua a linhagem que mais tarde culminaria em Davi e, finalmente, em Jesus Cristo. Esse capítulo pode parecer fora de lugar à primeira vista, mas ele serve para mostrar a linhagem complexa e imperfeita da qual o Messias viria. Tamar, uma mulher que foi injustiçada e tomou medidas desesperadas para garantir seu lugar na família, é mencionada na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, versículo 3.
Deus usa pessoas e situações imperfeitas para cumprir seu propósito redentor. A história de Judá e Tamar é uma prova de que, mesmo em meio ao pecado e à falha humana, a graça de Deus pode trazer redenção. Além disso, vemos uma transformação em Judá, que mais tarde, na história de José, se tornaria um homem de maior integridade, disposto a se sacrificar por sua família. A confissão de Judá, de que Tamar era mais justa do que ele, foi um passo importante em sua jornada de redenção pessoal. Portanto, Gênesis capítulo 38 nos lembra que Deus trabalha de maneiras misteriosas e que mesmo nas falhas humanas, ele continua a cumprir seu plano. A linhagem de Judá, que parecia comprometida por suas ações, é a mesma que traria o Salvador ao mundo. Isso nos mostra que a graça de Deus é maior que nossos erros e que, através de arrependimento e justiça, podemos ver a restauração e o cumprimento das promessas divinas. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos, Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Ernie Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.